Você já se perguntou sobre o que existe depois da vida? Nem o céu, nem o inferno, mas um vazio absoluto, o lugar onde Deus esqueceu de olhar. Pois é, The Void não é um filme de terror comum, só com monstros grotescos e tentáculos saindo do rosto de pessoas. É um mergulho no tipo de horror que não te assusta. Ele quer te consumir, te fazer questionar as suas próprias crenças. Hoje eu vou te contar a história completa desse filme insano, uma história de suspense que começa num hospital e termina se tornando um horror grotesco no além-túmulo. Mas o que importa aqui não é o que acontece no filme, e sim que cabojas tudo isso significa. Que cabojas. Nossa, é que eu não quero falar palavrão, tá? Desculpa o palavreado, que cabojas esse filme significa. Bom, no vídeo de hoje, além de falar sobre o filme, eu também vou trazer algumas teorias bizarras que eu achei na internet e algumas coisas que eu também refleti sobre o filme. Eu vou decifrar junto com vocês o significado do triângulo, do culto, do renascimento grotesco e entender como esse filme é praticamente uma carta de amor apaixonada ao terror cósmico do Lovecraft. O mesmo que dizia que o maior medo do ser humano é o medo do desconhecido. Bom, só que assim, o The Void, não, eu vou chamar esse filme todo de O The Void. Mas enfim, o Void não te deixa com medo do desconhecido, ele faz algo bem pior, na verdade. Ele vai te deixar desconfortável e desconfiado de tudo que realmente existe e de tudo que você acredita que existe. Então, prepara a sua ansiedade, a sua sanidade, acende uma vela pro santo que você acredita e bora atravessar esse triângulo bizarro comigo. Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu não vou aparecer, só pra deixar isso muito claro. Então, se você quer olhar só um rostinho bonito falando sobre filmes de terror, esse vídeo não é pra você, mas esse vídeo é dedicado a todas as pessoas que comentaram na aba comunidade pra eu falar sobre esse filme. Um beijo pra todo mundo que pediu. E também é dedicado a todas as pessoas que são fãs de Lovecraft. Então, se você não é fã de Lovecraft, recomendo que você procure outro vídeo aqui no canal, porque esse vídeo vai ser uma loucura. Aí, antes de eu começar a explicar sobre a história do filme, eu já peço que você deixe o seu like, porque você muito provavelmente vai esquecer de deixar o like, e eu ainda não tenho o superpoder macabro de manipular a sua mente e te fazer clicar no bendito do like no início do vídeo, porque vocês sempre esquecem de clicar no like. Clica nesse like, pelo amor de Deus, faz isso por mim. Eu tô surtando, literalmente. Então clica nesse like pra diminuir um pouco a minha ansiedade nesses últimos dias, por favor, e eu começar a minha semana tranquila. Senão eu vou rogar uma praga em você. Eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira de Dia das Bruxas. Eu vou rogar uma praga em quem não deixou o like. Já deixou o like? Ótimo. Já perdi 15 segundos desse vídeo falando pra você deixar o bendito do like. Então vamos seguir. E não se esqueça, hein? Você vai ser amaldiçoado. Eu vou jogar uma praga em você, hein? Ai, meu Deus. Eu só queria deixar um little desabafo aqui, só pra dizer que eu não tô aparecendo mesmo no vídeo porque eu realmente não tô bem da cabeça, tá? Vocês que são meus inscritos sabem que eu sou sazonal, que eu apareço e desapareço. Eu sei que vocês realmente gostam muito quando eu apareço. Mas enfim, né, gente? Eu não tô legal e eu prefiro gravar vídeos sem aparecer quando eu não tô legal, porque, enfim, eu não preciso ficar olhando pra minha cara depois, né? Eu fico enjoada de mim mesma. Mas, enfim, pessoal, é isso. Bora pro vídeo. A narrativa do filme começa com um homem desconhecido fugindo desesperadamente de uma casa da fazenda e entrando em uma floresta. Uma mulher persegue ele, mas ela é atingida por um tiro e dois homens saem da casa e ateiam fogo nessa mulher. E o filme já dá o tom de mistério, morte bizarra e gente esquisita. Já gostei nos primeiros 5 minutos. Nesse momento, o policial Daniel tá de serviço na sua viatura no meio da estrada e ele encontra o James, que é esse cara que tava fugindo, rastejando pela estrada. Ele aparentemente acreditava que o James estivesse só bêbado ou machucado, então decide levar ele às pressas pro primeiro hospital que ele conseguisse chegar. Mas
O problema é que esse hospital, que era o mais próximo, foi um hospital que sofreu um incêndio recentemente e praticamente está abandonado, só tendo 2, 3 enfermeiras e um médico de plantão. Além disso, a esposa dele, a ex-esposa dele, a Allison, trabalha lá e os dois estão num clima muito esquisito e o Daniel não queria encontrar a Allison de jeito nenhum. Além da Allison, da enfermeira Kim, da enfermeira Beverly e o Dr. Richard, nós temos 3 pacientes. O Cliff, que é um rapaz que tá internado, que ele tá mal. A Meg, que é uma menina bem novinha que tá grávida. E o avô dela, o Ben. Nesse momento, a gente descobre várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando o Daniel finalmente chega no hospital, a gente descobre o que tá acontecendo com ele e a ex-esposa. Não é que ele não queria ir no hospital só pra não ver a ex-esposa. É porque a ex-esposa tinha perdido um bebê, os dois não conseguiram superar essa perda, e aí aconteceu do Daniel e da Allison se separarem. Então eles são um casal que tem uma ferida muito grande no relacionamento deles, e que eles acharam que poderiam se curar se os dois se separassem, mas eles não conseguiram curar a perda do bebê deles. Essa é a trama de desenvolvimento do Daniel. Existem outras tramas muito interessantes que vão ser abordadas nesse filme, e eu já vou dando um spoiler. Todas elas vão girar em torno da perda e do luto. Enfim, do nada, numa situação muito sinistra, o Daniel descobre que a enfermeira Beverly, ela tá em transe e tá assassinando o paciente que estava internado. Ela esfaqueia todo o rosto do rapaz e depois ela começa a esfaquear o próprio rosto, como se ela quisesse tirar alguma coisa do próprio rosto. O Daniel, desesperado, pede pra Beverly parar de fazer isso, porque eles são amigos, ele conhece a Beverly, mas ela vai pra cima segurando o bisturi, e então o Daniel é forçado a atirar nela. Logo depois disso, o Daniel acaba desmaiando, porque ele acaba tendo uma convulsão, ele fica muito nervoso com a situação toda, muito ansioso, e nessa convulsão ele tem uma visão bizarra. Nesse momento, aparece um policial rodoviário, que é o Mitchell, e ele chega no hospital pra buscar o James, porque ele descobriu uma cena de crime muito macabra e sangrenta lá na casa da fazenda de onde o James fugiu. O Daniel sai pra comunicar no seu carro pro pessoal da patrulha a morte da Beverly e o que tá acontecendo, né, a situação que tá se desdobrando ali no hospital, que tá tudo escalando muito rápido, mas ele é atacado e esfaqueado por um cara encapuzado com um triângulo esquisito na cabeça. Ele consegue retornar pro hospital e enquanto estão costurando o peito dele, tentando impedir que ele morra, um culto macabro cerca completamente o prédio do hospital. O James, o Daniel e o Mitchell fazem uma descoberta bem perturbadora. O cadáver da Beverly se transformou numa criatura com tentáculos, uma criatura grotesca. E eu confesso que essa transformação dela me deixou extremamente agoniada. Principalmente aquele momento que os tentáculos começam a sair do rosto dela. Nossa, só de me lembrar já me dá agonia. A situação piora muito quando o Vincent e o Simon, que são pai e filho, entram no saguão do hospital e rendem todo o grupo com armas, exigindo chegar até o James. Mata todo mundo! Eles são os dois caras que mataram aquela menina no iniciozinho do filme e agora estão no hospital pra dar fim no James. Num desespero completo, o James pega a Meg e faz ela de refém pra se proteger e acaba esfaqueando o Dr. Poyle, não sei como que pronuncia o nome dele. E ele cai no chão com a jugular esfaqueada, praticamente morto. E a criatura que a Beverly se transformou aparece e leva o Mitchell pra outro lugar no hospital. Desesperado, o Daniel, o Simon e o Vincent perseguem ela e eles chegam no momento em que o Mitchell tá sendo penetrado por todos aqueles tentáculos bizarros. E aí, os dois, pai e filho, pegam um machado e descem o cacete na criatura. E além disso, eles parecem ter um domínio muito grande sobre como matar essas criaturas. E depois de matarem ela, eles pegam o corpo da criatura, ateiam fogo e jogam pra fora do hospital. E também incendeiam o corpo do Mitchell. O Daniel fica desesperado tentando entender tudo o que tá acontecendo. O Vincent não conta o que ele sabe e o Simon tá com machucado na garganta. Tudo que a gente entende é pela perspectiva do Daniel e até então dá a entender que tem um culto macabro que tá perseguindo todo mundo que tá lá dentro, perseguindo o James que tá lá dentro, ele parece ser extremamente importante, mas o Vincent e o Simon não fazem parte desse culto, eles estão contra o culto. E o culto não invade o hospital, na verdade, eles não querem que as pessoas saiam do hospital. Eles ficam extremamente preocupados com a situação toda porque nós temos ainda um agravante.
a Meg, que tá grávida, começou a entrar em trabalho de parto. E a Allison precisa de material pra fazer o parto dela, porque aconteceram complicações ali. O bebê não vai sair do jeito que deveria sair. E se a Allison não conseguir os equipamentos necessários pra fazer o parto da Meg, ela pode morrer, o bebê pode morrer. Então, o Daniel decide que ele vai no carro dele pegar a arma, porque eles não sabem se tem pessoas do culto, se tem mais criaturas dentro do hospital. E no carro dele, ele vai tentar se comunicar com o pessoal da polícia. E não é pra Allison andar sozinha pelo hospital, é pra todo mundo ficar em grupo. Adivinha o que acontece? Eu quero que você tente adivinhar o que acontece. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas enfim, o Vincent, o Simon e o Daniel vão em direção ao carro, que nesse momento tá distante do hospital por algum motivo, sendo que o Daniel tinha estacionado praticamente na porta do hospital. E quando eles chegam lá, eles conseguem pegar a espingarda e conseguem pegar munição. Mas, enquanto o Daniel tá tentando se comunicar com o pessoal da polícia, a Allison tá se aventurando no porão do hospital pra buscar suprimentos necessários pro parto, e lá o Poyle aparece e ele não tá morto. E ele consegue capturar a Allison. Burro, 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 incompetente. Simon é atacado, mas eles conseguem se defender do pessoal do culto e eles voltam correndo pra dentro do hospital e descobrem que a Allison desapareceu. O Daniel fica desesperado e ele quer salvar a ex-esposa dele porque ele ainda é completamente apaixonado por ela, e ele pede ajuda pro pessoal e eles decidem que vão ajudar com a condição de que o James diga tudo que ele sabe e o Vincent e o Simon consigam dar cabo no James, porque é isso que eles querem desde o início do filme. E deixa eu ver o que mais. Enfim, eles descobrem que o culto fazia rituais esquisitos com a galera naquela casa da fazenda, fazia o pessoal ter relações sexuais, faziam sacrifícios, faziam louvores e orações macabras, e que tinha um líder, mas ele não sabe quem que é esse líder, e que ele ia ser usado pra fazer parte de um ritual também, e que ele acabou se livrando de ser morto porque o Simon e o Vincent chegaram lá e meteram a porrada em todo mundo e esquartejaram todo mundo. Enfim, depois da gente descobrir tudo isso, os 4 decidem que vão descer no porão pra resgatar a Allison. Enquanto eles estão procurando suprimentos pra conseguir descer no porão, lanternas, walkie-talkie, entre outras coisas, o Vincent acaba encontrando fotografias reveladoras e chocantes sobre o nosso queridíssimo Dr. Poyle. O Poyle é o líder do culto. Nossa, que plot twist. Na verdade, não é um plot twist, porque o filme já dá indícios de que isso ia acontecer. É gradual, na verdade. O plot twist vem depois, e é muito bom. O Poyle telefona pro Daniel de dentro do necrotério e ele zomba e menciona que na visão do Daniel que ele teve enquanto tava quase desmaiando, ele sabia o que tava acontecendo e foi ele que quis mostrar pro Daniel aquela visão. Enfim, o grupo se separa. A Kim, que é uma enfermeira extremamente irritante, fica com a Meg e com o Ben, e o Daniel, Vincent, Simon e o James descem pro porão. Nesse momento em que eles estão descendo pro porão, nós temos então a história na perspectiva da Allison, e ela recupera a consciência enquanto tá numa mesa de operação, onde o Poyle tá... O Poyle revela a sua verdadeira motivação. Ele encontrou uma maneira de desafiar a morte, de quebrar os limites da morte, e após perder a sua filha, ele encontrou uma forma de trazer a menina de volta à vida porque ele não tinha aceitado a morte dela, e ele mostra pra Allison que agora existe uma coisa crescendo dentro da barriga da Allison e que ele pode trazer também o bebê da Allison se ela aceitar. O Poyle, ele se gaba que ele não obedece mais à lei da vida e da morte, que ele transcendeu a isso, que ele praticamente se transformou num deus. Enquanto isso, o Daniel, o Vincent, o Simon e o James encontram uma área escondida no porão. Na verdade, não é uma área escondida, é como se o porão do hospital tivesse se tornado um labirinto, um umbral, uma coisa muito esquisita. É como se fosse uma entre dimensões, um limbo, vamos dizer que seria um limbo. E eles percebem isso porque a Kim tá instruindo qual caminho eles devem fazer pra chegar no necrotério, e ela diz que só existe um lance de escadas pra descer até o porão, porque ela já foi lá várias vezes e não tem como ter mais escadas e mais corredores. Então eles começam a perder sinal no walkie-talkie e descobrem que eles realmente estão num lugar que não é o hospital. Tô? Ah, que merda, hein? Sabia não?
Ó, gente, meu vizinho tá de mudança, então se vocês ouvirem conversa de fundo, é por causa disso, tá? Enquanto eles estão investigando o porão, eles percebem que estão cercados por cadáveres deformados e esses cadáveres são todos... Bem que eu pedi uma pastilha. São todos experimentos que o doutor tinha feito para tentar trazer a sua filha de volta à vida, e eram experimentos que foram mal sucedidos. E uma dessas criaturas ataca o James enquanto os outros homens são separados. O grupo se desfaz. O James meio que é possuído e ele tenta atacar o Daniel, e o Daniel acaba se desvencilhando dele no meio da briga, e no fim o James é morto por uma dessas criaturas. E enquanto toda essa confusão tá acontecendo lá embaixo, no andar de cima, a Meg entra em trabalho de parto e a Kim fica desesperada porque ela fica com medo de fazer uma cesariana. Enquanto isso, o Ben implora pra Kim conseguir fazer a cesariana na Meg, só que a Meg, ela se levanta e corta a garganta do próprio avô, e ela revela pra Kim que ela tá grávida do Dr. Poyle. A Kim se esconde enquanto os membros do culto entram no prédio e a Meg sai pra se juntar ao doutor. E nesse momento, esquece que a Kim existe no filme porque ela vai passar o resto do filme escondida, representando boa parte das pessoas que, se estivessem num filme de terror, também ficariam escondidas. Enfim, o Daniel consegue encontrar a Allison, que tá na sala de cirurgia, e ele vê uma criatura grotesca, cheia de tentáculos, saindo do corpo da Allison. A voz do Poyle fala com o Daniel, e ele diz pro Daniel aceitar que ele pode trazer de volta o filho dos dois, que ele viu no rosto do Daniel o alívio quando o Daniel descobriu que o filho dele tinha morrido, mas que ele pode trazer o filho de volta à vida, que na verdade ele já trouxe o filho de volta à vida. É aquele monstro que tá se alimentando da Allison. E a Allison tá alucinando, ela acha que ela vai dar à luz, que ela tá ali com seu bebê na barriga ainda. Enfim, o Daniel fica com um sentimento horrível de culpa e perda, e ele acaba assassinando a própria esposa com uma machadada. Ferido, emocionalmente quebrado, o Daniel acaba parando dentro de uma sala esquisita no necrotério, e nessa sala tem um triângulo gigante na parede. A voz do Poyle conta que ele descobriu essa habilidade de vencer a vida e a morte através de um ritual que ele encontrou e que permitiu contatar entidades muito mais antigas do que o próprio tempo. O Poyle promete pro Daniel que ele pode trazer tanto o filho quanto a esposa, mas o Daniel tem que estar disposto a morrer primeiro para poder ressurgir. Nesse momento, a Megan aparece e ela esfaqueia o Daniel como se ele já não estivesse ferido o suficiente e se une ao Poyle. O Poyle surge completamente sem pele, transformado numa criatura bizarríssima, humanoide, e enquanto isso, a Meg se ajoelha e pede a bênção dele. O Poyle recita um encantamento e o triângulo brilha, e enquanto isso, a Meg começa a gritar desesperada de dor e a barriga dela explode, sai uma criatura bizarríssima da barriga dela, e essa criatura é a filha do Poyle, a Sarah. Ele finalmente conseguiu trazer a Sarah de volta à vida, mas nessa coisa horrorosa que só o Poyle vê beleza. Nesse momento, o Vincent e o Simon chegam na sala e eles começam a lutar contra a criatura, e a criatura, ela vai atrás dos dois. O Vincent, ele é completamente dominado, ele vai ser morto pela criatura, mas antes disso, ele taca álcool em tudo e ele pede pro filho jogar o isqueiro dele nos dois para que ele consiga matar tanto a Sarah quanto o pai, que tá praticamente morto e vai se tornar uma dessas criaturas. E o Simon faz isso, com muita dor no coração e sendo assombrado pelo espírito da mãe dele, ele taca fogo no próprio pai. Depois disso, o Poyle faz uma última oferta pro Daniel. Ele pergunta se o Daniel não quer se juntar a Allison, porque ele pode fazer os dois se unirem de novo se ele se entregar. O Daniel recusa e ele ataca o Poyle, se jogando e empurrando o Poyle pro outro lado do portal, fazendo os dois caírem dentro do vazio. Enquanto isso, a criatura não morre completamente, ela continua perseguindo o Simon. O Simon sai correndo pelo hospital, ele encontra um corredor de saída e numa coisa muito claustrofóbica, numa sensação muito desesperadora, o corredor vai se fechando, mas ele consegue escapar por um triz e ele percebe que todo aquele lugar esquisito desapareceu junto com a morte do Poyle e que só sobraram ele e a
Kim no hospital. E o filme termina com o Daniel se reencontrando com a Allison de mãos dadas num mundo completamente bizarro, numa dimensão muito esquisita, muito assombrosa, enquanto eles estão observando uma pirâmide negra gigantesca. E o paradeiro do Poyle permanece desconhecido. Na minha interpretação, esse filme, ele é sobre a perda, é sobre o luto, ele é sobre a não aceitação da morte e como você não aceitar o luto pode fazer com que você lide de uma forma visceral com essa dor. O Daniel e a Allison, embora apaixonados um pelo outro, estavam extremamente fragilizados e machucados, e os dois não conseguiam aceitar a morte do bebê e culpavam um ao outro pelo que tinha acontecido, sendo que foi só uma questão de fatalidade. O Vincent e o Simon também têm uma questão de perda, já que a mãe e a irmã foram mortas pelo culto, e o Vincent culpava o Simon pela morte da filha e da esposa, e o Simon se culpava por não ter protegido a mãe e a irmã e ter ido atrás do pai. Mas o que o Vincent não entende é que ele poderia ter perdido toda a família se o Simon tivesse ficado na casa. Ele poderia nem ter o próprio filho para ajudar ele, e que talvez ele próprio tivesse morrido se o filho não tivesse ido atrás dele para ajudar a acabar com o culto. O culto que cultua o Poyle são pessoas que também não aceitam a morte, são pessoas que estão tentando burlar a morte, nem que para isso elas virem criaturas grotescas e nojentas. São pessoas que não aceitam que existe um fim e que a nossa existência é limitada e que tudo que nós podemos fazer, a gente só pode fazer aqui e agora, vivendo hoje, um dia de cada vez, vivendo o agora, um minuto de cada vez, que a gente não pode nem voltar no tempo e nem ver o futuro e nem controlar o que fica, o que permanece e o que vai. As pessoas que cultuam, que fazem parte do culto, são as pessoas que não aceitam o fim, que não aceitam nem a morte e nem a própria vida. E é claro, essa ideia de ressurreição é muito visível pra mim e até achei teorias falando sobre isso, que remete muito ao cristianismo, mas uma visão muito deturpada. O triângulo, que significa a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a mente, o corpo e a alma, e deixa eu ver o que mais. O Poyle como o próprio Deus que controla a vida e a morte, a ressurreição, a Sarah como o Messias, a promessa, o bebê que vai ressurgir tanto de uma mãe mortal, que provavelmente a Meg era virgem, porque ela não demonstra nenhum momento que ela parece uma menina adolescente que ninguém sabe quem é o pai do bebê dela, então provavelmente é esse paralelo com a Virgem Maria, e o culto é essa promessa, é essa boa nova, então existe todo esse paralelo com o cristianismo, mas uma versão Lovecraftiana, deturpada, monstruosa. Mas enfim, essas são as minhas interpretações, e sobre o significado final do filme, sobre tudo que o filme significa, sobre cada pedacinho oculto, eu vou destrinchar melhor a partir de agora com as teorias mais profundas sobre The Void. Com base nas coisas que eu achei na internet, sendo elas interessantes e algumas coisas bem bizarras, algumas interpretações são filosóficas e outras teorias bem desenvolvidas para explicar tudo que existe no universo de The Void e todo o horror cósmico que é usado como plano de fundo. E começando pela interpretação, a natureza do The Void, o vazio primordial. O The Void não é apenas uma dimensão ou um reino, ele é uma força senciente, uma entidade malévola que corrompe, transforma e aprisiona as pessoas. As criaturas nascidas dele, amálgamas grotescas de carne e pesadelo, são meros ecos do seu verdadeiro horror. Essa teoria eu achei muito interessante porque o Void nada mais é do que uma entidade viva que é alheia ao ser humano e a sua essência é maligna, e por isso que todas as criaturas que nascem do vazio também são deformadas, porque essa é a essência do vazio, é uma deformidade de tudo que existe fora do vazio. O Void, ele é um vazio primordial, não existe nada antes do Void e nem nada depois do Void. Ele é a coisa mais antiga do universo, uma consciência, uma entidade, um Deus que existe antes da criação e que tenta se materializar no nosso plano. E o Dr. Poyle, ele descobre tudo isso sobre o Void e ele é usado por essa consciência, essa entidade grotesca que deforma toda a realidade, e ele tenta trazer o Void para nossa realidade. Então aquele triângulo no final do filme não
era só uma passagem de ida, mas era uma passagem de vinda, para que o Void penetrasse a nossa realidade. E o início se deu pelo nascimento monstruoso da Sarah, que era uma mistura do Void com a humanidade. Enquanto para alguns o Void é maligno, para outros o Void, essa entidade, ela é indiferente, e eu acredito mais nessa teoria. Ele absorve, transforma e refaz a matéria humana. Um Deus que não tem moral. O filme deixa o público numa ambiguidade de propósito, já que para responder essas perguntas nós temos que interpretar a partir da nossa moral. Se você acredita que o Void é uma entidade maligna, isso diz mais sobre como você interpreta o filme, sobre como o filme deixa isso em aberto ou não. Até porque quando o Daniel e a Alison atravessam o portal, apesar deles estarem mortos, eles não são transformados e nem são atacados. Eles apenas permanecem lá. Meio que pra recomeçar, meio que uma analogia a Adão e Eva no paraíso, reconstruindo a humanidade juntos naquele lugar bizarro. Mas a natureza do Void, a natureza verdadeira, se é indiferente à humanidade, à nossa natureza, ou se é maligna, não é revelada no filme, assim como a sua origem e a extensão do seu poder. Tudo isso permanece em aberto, não existem respostas definitivas, apenas teorias. E existe um propósito muito interessante de se ter o hospital como palco para toda essa bizarrice. O hospital nada mais é que um símbolo onde o início e o fim da vida começam. Faz muito sentido o Dr. Poyle ter sido esse profeta, essa encarnação de Deus, já que ele também, entre muitas aspas, controla a vida e a morte a partir daquilo que ele consegue fazer. Ele tanto cuida de pessoas de forma paliativa, quanto ajuda mulheres a trazerem a vida, os seus filhos. Então, o Dr. Poyle também tem tanto a vida quanto a morte nas próprias mãos, e o hospital simboliza esse lugar que mistura vida e morte. Ali, todos os personagens estão à beira de um colapso, seja físico, seja emocional, seja psicológico. E aos poucos, o lugar deixa de ser só uma questão física e ele se transforma numa coisa mística. Ele mistura espaço e espiritualidade. Você não sabe mais se tá só no hospital ou se tá em outro plano. Existe a teoria de que o hospital é um purgatório e que as pessoas que estão nesse purgatório precisam resolver pendências. Isso até faz sentido quando a gente volta pros personagens que tiveram visões dos seus momentos mais frágeis, como por exemplo o Vincent e o Simon, com o Vincent revivendo o momento em que ele encontrou a família dele morta, e ele culpa o Simon até que ele cai em si e percebe que não era culpa do filho dele, a esposa e a filha terem morrido. E a partir desse momento, ele aceita a própria morte. Ele aceita o que aconteceu e assim a alma dele pode se libertar. E cada corredor, cada escada, quanto mais profundo, quanto mais estreito, simboliza mais a profundidade em que os personagens estão chegando no centro do Void. Ou seja, como se eles estivessem descendo no inferno de Dante até chegar no centro de tudo. Agora o momento que os fãs de Lovecraft amam, que é quando eu traço paralelos sobre o filme e o horror cósmico do Lovecraft. Bom, não é novidade nenhuma de que The Void bebeu de fontes Lovecraftianas e que esse filme apresenta elementos clássicos do universo. A insignificância humana, por exemplo, como o próprio Poyle destacou, existem entidades mais antigas que o próprio tempo, e isso é um tema recorrente do Lovecraft, de que a humanidade é insignificante diante de uma força cósmica muito maior e muito mais antiga, e que essa força tá completamente alheia à humanidade, e que tudo que é gerado a partir dessas entidades cósmicas geralmente resultam em catástrofe, destruição, monstruosidades e tentáculos. O conhecimento proibido também é outro exemplo de que esse filme bebeu da fonte de H.P. Lovecraft, já que o ritual do Poyle e a sua busca incessante por vencer a morte também é um tema recorrente do Lovecraft, como por exemplo no conto sobre a sombra sobre Innsmouth. É um exemplo disso, de pessoas que estão tentando vencer a morte e se tornarem imortais. E o conhecimento proibido também existe uma justificativa para ele ser proibido, porque esse conhecimento corrompe as pessoas, leva elas à loucura. Isso quando não as torna maléficas e
fazem elas quererem transformar as pessoas em coisas monstruosas, como por exemplo no conto do Além, em que o cientista se torna um cientista maluco e quer trazer as criaturas que estão do outro lado e são extremamente mortais para nossa realidade. O conhecimento proibido, ele só é proibido porque o ser humano ou enlouquece, no sentido de que ele fica completamente biruta mesmo, ele nunca mais vai conseguir enxergar a realidade como ela é, ou ele enlouquece no sentido de que ele quer trazer essas coisas bizarras pra nossa realidade. É um conhecimento que é perigoso demais pra mente humana. E o terror do desconhecido. O filme termina com um final muito ambíguo, dando um vislumbre da vastidão que o Void é, mas nunca revelando completamente o quão profunda é essa entidade ou quão grande é o poder dela. Essa escolha da narrativa é feita de forma consciente e enfatiza o tropo, enfatiza as características do horror Lovecraftiano, do desconhecido insondável, do desconhecido que nós não conseguimos mensurar. São características que eu acho que deixam um filme muito marcante e foram muito bem colocadas nesse filme. Se tem uma coisa que é extremamente difícil é adaptar filmes com temas Lovecraftianos, já que é muito difícil trazer esse terror do desconhecido, mas eu confesso que esse filme conseguiu fazer isso de uma forma majestosa, já que ele vai te deixar num labirinto psicológico junto com os personagens. O fato da gente não conseguir entender o que tá acontecendo é essencial para que a gente consiga viver na pele o que os personagens estão passando. Não é acidental nós não termos respostas sobre tudo o que acontece no filme. É proposital e a graça é justamente essa. Existem sim teorias que explicam todo o final do filme. Existem sim teorias que explicam cada símbolo, cada coisinha minuciosa, assim como algumas teorias que eu trouxe aqui para vocês. Mas a graça do filme é justamente a gente não conseguir entender tudo. Então as teorias sempre vão ser teorias, não são verdades absolutas, já que o filme deixa tudo em aberto. E isso não é um furo de roteiro, muito menos uma forma preguiçosa do filme tentar fazer a gente se interessar mais pelo filme, que é uma coisa que eu detesto nos filmes de terror. Final ambíguo de propósito porque eles não conseguiram escrever um final melhor. Muito pelo contrário. Esse desconhecido, essa ausência de conhecimento é necessária para que a gente consiga entender melhor o que estava acontecendo naquele momento bizarro na vida daquelas pessoas, para que a gente consiga entender melhor como é o terror Lovecraftiano. É lógico que isso pode desagradar algumas pessoas, na verdade muitas pessoas. Geralmente filmes que têm um final muito em aberto, filmes que não têm explicação sobre muita coisa, desagradam porque as pessoas ficam na expectativa de terem respostas. Mas a graça desse filme é justamente não ter resposta, e isso provavelmente é um dos fatores determinantes para que as pessoas não gostem. O que eu não gostei é só exatamente a cena em que o doutor começa a contar de forma expositiva pra Alison todo o seu plano maquiavélico como um típico vilão de filme de terror de filme barato. Detesto quando os personagens fazem isso. Naquele momento em que ele se transforma de fato num deus e que ele tá subjugando o Daniel, até faz sentido ele ficar falando daquele jeito, fazendo palestrinha, porque ele tá sendo extremamente arrogante. Agora, no momento que ele tá cuidando da Alison, eu achei muito desnecessário ele ficar falando tanto. Seria mais interessante a gente fazer a ligação dos pontos dele falando sobre a filha e a gente ligar os pontos e aí a gente perceber como espectador o que ele fez enquanto ele fala só da filha. Porque já dava pra entender com as pistas que o filme foi entregando. Mas o filme quis dar algumas explicações pra que ele não ficasse tão ambíguo, tão aberto, tão interpretativo. Mas essa é a única reclamação que eu tenho, porque eu sou chata, tá? Eu sou chata. Enfim, é uma questão de narrativa. Quando as coisas ficam expositivas demais, isso faz com que eu perca um pouco o interesse. Mas é coisa minha, tá, gente? Isso é minha interpretação, meu ponto de vista, chatice minha como cinéfila. Você não precisa concordar comigo. Inclusive, se você discorda de mim, diz aí nos comentários se você gostou das teorias que eu trouxe aqui no canal, se o meu ponto de vista, se as minhas interpretações, se a minha opinião tá certa, tá errada. Eu gosto muito quando vocês dão a opinião de vocês aqui no canal. E principalmente quando vocês discordam também, porque é interessante a gente ter pontos de vista diferentes, né? É legal quando vocês dão a interpretação
interpretação de vocês sobre o filme. E esse filme foi muito pedido na aba comunidade, e eu fiquei muito feliz de vocês se empolgarem tanto me pedindo pra trazer filmes. Continuem pedindo, principalmente na aba comunidade, onde eu consigo me localizar melhor nos pedidos. Eu sempre me perco quando vocês pedem nos comentários dos vídeos. Eu tiro o print, mas aí eu esqueço de ver depois. Mas enfim, outro que foi muito pedido é o Enigma de Outro Mundo, que esse eu assisti ontem e eu fiquei muito empolgada para trazer pra vocês. É um filme muito legal mesmo. Eu, inclusive, tive pesadelos com esse filme. Mas enfim, isso eu vou falar melhor no vídeo que vai sair um pouco mais pra frente. O próximo vídeo que eu já tinha prometido pra vocês é sobre A Sombra sobre Innsmouth. Então eu vou falar no próximo vídeo. Prestem atenção, amantes de Lovecraft. Próximo vídeo é análise de conto. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu sei que vocês gostam que eu apareça, mas, por favor, eu espero que vocês entendam que ninguém sabe o que se passa na cabeça do palhaço, tá? Então, por favor, um pouquinho de empatia. Pelo menos aqui no meu canal, né? Poxa vida. Eu que mando aqui, entre aspas, né? Abre parênteses. Eu que mando, mas vocês me pedem e eu faço. Eu sei que vocês gostam que eu apareça, mas enfim, fecha parênteses. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Por favor, assistam esse filme. Eu sei que eu dei spoiler a rodo sobre o que acontece no filme, que eu dei muitas explicações, mas talvez a experiência de vocês fique até melhor do que a minha, porque eu primeiro assisti sem saber absolutamente nada sobre o filme, depois eu fui atrás de teorias. Então, se vocês já sabem as teorias, se vocês já montaram quebra-cabeça, talvez consigam perceber coisas que eu não percebi e tragam isso aqui pro canal, tragam a impressão que vocês tiveram do filme, a interpretação, as conclusões de vocês, e vai ser muito legal se vocês assistirem também. É um filme que eu super recomendo, principalmente pra quem gosta de Lovecraft. Vocês vão ver Lovecraft em tudo. Enfim, pessoal, é isso. E agora o momento do agradecimento especial para os membros do canal. Os meus queridos membros, os meus amores. Os meus amores menos o José, tá? Começando pelo José, que é o meu amigo. Muito obrigada, José, por ser membro aqui do canal. Ai, ai. Um agradecimento especial pro Daniel Jansen, pro Bruno Barcelos, pra minha mãe, Cecília, pra minha irmã Caroline e pro inscrito ASDFGH. Muito obrigada e um beijo pra vocês que apoiam esse canal, além de curtirem, comentarem, se inscreverem, compartilharem, estão aqui contribuindo pro crescimento do canal e eu fico muito feliz por vocês serem membros. E seja membro você também, seja membro aqui do canal, contribua para que o canal continue crescendo, se desenvolvendo, para que eu continue trazendo vídeos e conteúdos interessantes do agrado de vocês. E eu fico muito feliz por todos vocês que curtem, comentam, compartilham, que sempre estão participando muito, comentando muito. Um beijo para todos os meus inscritos maravilhosos. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo domingo. Não teve live. Vocês perceberam que não teve live. Eu pretendo fazer live mais pra frente. Eu esqueci o que eu ia falar, porque eu tô falando sem roteiro. Neste momento, estou falando sem roteiro. Ai, gente, é isso. Um beijo. Amo vocês. Até a próxima. Tchau!